Homem morre em acidente de trabalho no Centro de Convenções de Campina Grande. Briga em festa pública termina com morte e 2 pessoas feridas em Cubati, no Seridó da Paraíba. Bebê morre e outras pessoas ficam feridas após carro capotar na PB 238. E ainda, Campina Grande realiza Copa de Futevôlei com mais de 300 atletas reunidos. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias de hoje destacando uma morte que aconteceu na tarde dessa segunda-feira aqui em Campina Grande. Daniela Pimentel tem os detalhes. O acidente aconteceu por volta das 3 da tarde nas obras da segunda etapa do Centro de Convenções aqui de Campina Grande. O ajudante de pedreiro, Paulo Tavares, tinha 21 anos. Segundo informações de familiares, ele estava em um andaime com cerca de 20 metros de altura quando uma plataforma cedeu e ele acabou caindo. O SAMU chegou a ser chamado, mas ele não resistiu aos ferimentos. Familiares deram mais detalhes sobre o caso. Olha, depois que a gente chegou aqui, é difícil de falar, porque disseram que ele estava sem a linha de vida. A plataforma, do jeito que está ali, ó, já danificada, velha já, entendeu? Aí disse que estava a uma altura, estava um pouco mais alto do que ele. Ele precisou, para receber a massa, desconectar ela de um canto para outro. Porque a linha de vida não estava no local, ele estava engatando o talabarto direto nas peças de andaime, porque a linha de vida estava numa altura maior, que precisaria que alguém fosse lá e baixasse de acordo com o trabalho deles, que fosse baixando, eles teriam que fazer essa mudança. Aí ele estava chapriscando lá junto com o pedreiro lá, quando foi receber a massa que soltou-se, aí a plataforma já vinha com defeito, que desde de meio-dia ele falou que ela já ia derrubando ele 2 vezes. E ele ia pedir para alguém substituir. Terminou que eu acho que ele não pediu, né, para alguém substituir essa plataforma e deu seguimento ao trabalho. Aí foi o que aconteceu aí. A terceira vez não deu errado. Ele arriou de quase 20 metros de altura. Uma festa pública na cidade de Cubati, no Seridó da Paraíba, terminou com um adolescente morto e 2 pessoas feridas durante uma briga. Toda essa situação aconteceu ontem à noite em Cubati, no Curimataú paraibano, por volta das 8 horas. Conforme as informações, era o encerramento do Supercross, um evento de motos bastante prestigiado, bastante promovido na região do Curimataú paraibano, e vai gente de todo canto para esse evento em Cubati. E ontem à noite, no encerramento, estava acontecendo um show do cantor Anderson Neif, quando de repente aconteceu uma confusão grande. Imagens mostram essa confusão e, de acordo com informações, nessa situação aconteceu um homicídio. O jovem foi esfaqueado e morto nessa festa e outras 3 pessoas também foram esfaqueadas. A informação é de que aconteceu um desentendimento entre o acusado e as vítimas e começou essa situação toda. 5 rapazes que tinham vindo da cidade de Cuité foram participar do evento Supercross e acabaram esbarrando num casal que ali dançava. Esse casal tinha vindo da cidade de Lagoa Seca. Uma confusão generalizada começou no local, sendo que a vítima de 17 anos foi apunhalada na região do tórax, vindo a óbito no local. O algoz, que dançava com sua companheira, tentou ainda esfaquear outras pessoas que se encontravam com aquela vítima menor de idade, sendo 2 atingidas na região do braço e antebraço. A Polícia Militar conteve a confusão, levou as vítimas para o hospital, inclusive conseguiu prender o algoz.
que neste momento se encontra presa, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Ressalto que a vítima, que veio a óbito, e uma das envolvidas por lesão corporal era envolvida na região do Curimataú por homicídio, e o algoz já respondeu ao procedimento na Justiça por tráfico de drogas. E a Prefeitura de João Pessoa anunciou na manhã desta segunda-feira que cancelou o show da banda Os Naifes na programação da Festa das Neves. O cancelamento aconteceu justamente por conta dessa briga que a gente noticiou agora, que terminou com a morte de um adolescente e 2 pessoas feridas. E a gente tem mais informações da área policial agora sobre uma operação da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu um verdadeiro arsenal de armas e munições na cidade de Alhandra. Olha, Sabrina, essa ação aconteceu ontem à noite no município de Alhandra, no litoral sul paraibano. Foi uma ação da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu um verdadeiro arsenal. Os policiais tentaram abordagem junto a um veículo e o condutor do carro saiu em alta velocidade. Inclusive, ainda houve troca de tiros, mas a polícia conseguiu capturar esse homem de 31 anos de idade e dentro do veículo os policiais localizaram 4 pistolas 9mm, um revólver, quase 2.500 munições, além de 16 carregadores e uma coronha de fuzil. Como eu disse, isso aconteceu ontem, no finalzinho da tarde, na cidade de Alhandra, e o policial rodoviário Francis Miller tem mais detalhes dessa ação. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava patrulhando em Alhandra, mais precisamente no quilômetro 108 da BR-101, sentido João Pessoa, Recife, quando avistou um HB20 preto e solicitou parada ao mesmo. Esse veículo realizou, através de seu condutor, uma manobra perigosa e proibida, fez ali um retorno para a contramão e empreendeu fuga, colocando em risco várias outras pessoas e outros veículos. Após o acompanhamento tático, esse condutor perdeu o controle, bateu no acostamento e saiu da pista. Ao sair do veículo, o mesmo disparou 2 vezes contra nossas equipes. Graças a Deus ninguém foi atingido e a nossa equipe também fez um disparo na direção do condutor para repelir a injusta agressão. No fim das contas, ninguém foi atingido. Ele se evadiu para a área de vegetação, mas as nossas equipes fizeram uma incursão na área e conseguiram prendê-lo. Ele justificou que estava muito nervoso, para tentar fugir, fez os disparos e que tinha coisa errada no veículo. Essa coisa errada era simplesmente uma grande carga de armamento e munição, que, além de alguns acessórios proibidos que estavam no veículo. Ao todo foram apreendidas 4 pistolas de diversos calibres, um revólver, 1.762 munições, carregadores, bandoleiras, mas o que mais nos chamou a atenção foram 2 placas balísticas, ou seja, colete balístico, material sensível e controlado que estava na mão dessa organização criminosa. O condutor é um homem de 31 anos, informou que essa carga de armas e munições iria de Natal até Caporã, e aí ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal, onde nós tivemos o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO. Um bebê de 1 ano morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas após um carro capotar na manhã de ontem na PB 238 entre Desterro e Taperoá, no Cariri paraibano. Esse acidente foi registrado na manhã de ontem nas imediações do sítio Bonito, na região de Taperoá, no Cariri paraibano. Uma criança de 1 ano de idade morreu. Um veículo vinha de Recife com destino à cidade de Cacimbas, no momento em que o condutor perdeu o controle, chegando a capotar e caindo no acostamento. Informações dão conta de que havia 4 pessoas nesse automóvel. Bom, tivemos a morte dessa criança, infelizmente, e aqui para o Hospital de Trauma veio socorrida 2 mulheres, uma de pouco mais de 30 anos de idade e outra de 60 anos. O médico Lino Lima tem detalhes. Foram 2 vítimas que deram entrada aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande no final da manhã de ontem. Uma senhora de 60 anos, essa está em um estado mais grave, está na ala vermelha internada.
passando ali por exames, já foi feita uma tomografia de crânio que identificou que ela tem uma hemorragia dentro do cérebro e está sendo então avaliada nesse sentido. A mais jovem, de 33 anos, ainda está em observação também na ala vermelha, mas não está internada ainda porque vai depender de uma nova tomografia para saber ainda a gravidade desse sangramento. E agora a gente fala de educação, trazendo para você que está aí em casa informações sobre as inscrições para o processo seletivo desse segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começam nesta segunda-feira e vão até às 23h59 do dia 18 de julho, horário de Brasília. As inscrições, são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal acesseunico.mec.gov.br/FIES. Neste ano estão disponíveis 112.168 vagas, sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 no segundo semestre. Para se candidatar é necessário ter participado do Enem a partir de 2010 e ter média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Além de uma renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos, que é de R$ 4.554 em 2025. O edital reserva 50% das vagas para o FIES social, que exige inscrição aí num cadastro único para programas sociais como o CAD único e renda familiar de até meio salário mínimo, que é de R$ 759 em 2025. Essa modalidade permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais e reserva cotas para grupos específicos. Os resultados da chamada única serão divulgados no dia 29 de julho. E ainda nesse assunto de educação, a gente fala agora do ChatGPT. Já ouviu falar sobre ele? Ele e outras inteligências artificiais têm crescido nas escolas e universidades. Mas será que essa tecnologia está atrapalhando o aprendizado? Quais os impactos negativos no esforço cognitivo dos estudantes? Nós fomos até a Universidade Federal de Campina Grande para entender melhor esse cenário. Qual o impacto do uso do ChatGPT nas universidades e escolas? Uma pesquisa recente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, aponta que o uso da tecnologia pode afetar o aprendizado de estudantes que recorrem ao recurso como substituto do próprio esforço intelectual. Especialmente no aprendizado, o estudo analisou o uso de grandes modelos de linguagem como o ChatGPT e constatou que os usuários desse tipo de IA apresentaram um desempenho inferiores em questões neurais, linguísticas e comportamentais. Na prática, o que se vê nas salas de aula é uma realidade mais diversa. A professora de escrita da Universidade Federal de Campina Grande, Márcia Candeia, que acompanha de perto o comportamento dos alunos, reconhece os desafios trazidos pela tecnologia. Na sala de aula, eu considero que ele atrapalha quando ele, de fato, substitui o trabalho de aprendizagem que eu esperaria de um aluno. Criatividade, tudo isso. Criatividade, ideias inovadoras, ideias originais, criação. Não é? Então, porque quando eu penso particularmente na escrita, eu estou sempre associando a escrita a um trabalho cognitivo que o aluno realiza quando ele vai escrever. O estudante Vigo Medeiros conta que usa a inteligência artificial apenas para pesquisas. Quando é uma pesquisa rápida, assim, só pesquisar alguma coisa ali mesmo, eu acabo usando a IA do Google, sim. Para Joyce, o impacto negativo da inteligência artificial no ensino depende diretamente da postura de quem faz uso da tecnologia. Você acha que é positivo, negativo ou tem um pouquinho dos dois? Eu acredito que tem um pouquinho dos dois. Vai variar mais pelo usuário, né? O propósito que ele tem em
querer essa ferramenta e o que essa ferramenta pode trazer de bom. Na universidade, isso pode atrapalhar a formação do futuro profissional em termos de criar sua identidade, de estar ali construindo realmente um profissional. Você acredita que isso atrapalha? Não, acho que a ferramenta ela pode abrir um leque de informações. Acho que essa questão ela vem da gente, a gente tem autonomia de ir, então a gente tem uma ideia principal para alcançar e a inteligência artificial ela ajuda a gente a guiar por esse caminho, de certa forma. Outro ponto que chama a atenção é que o uso em excesso do ChatGPT causa falta de estímulos cerebrais, como observa o neurologista Luiz Severo. Em 2024, o MIT, nos Estados Unidos, publicou uma pesquisa bastante interessante. Analisando pessoas e adolescentes, adultos e adolescentes, observaram que havia aquelas pessoas que utilizavam com grande frequência o ChatGPT, começavam a ter áreas do cérebro pouco estimuladas. Estamos falando aqui da áreas como o córtex pré-frontal, estamos falando em áreas de consolidação da memória, como a área do hipocampo, amígdala. Estamos falando de áreas fundamentais para o desenvolvimento profissional e acadêmico. E, claro, o desenvolvimento pessoal. O perigo está na utilização, hiperutilização, sem criar conexões, sem criar profundidade de raciocínio e estarmos gerando adolescentes e adultos jovens com menor habilidade de criatividade e julgamento. A era da inteligência artificial está aqui. O que precisa é a gente utilizar, sim, com maior estratégia e com parcimônia. A seguir, o resultado dos jogos que aconteceram durante esse final de semana. E ainda, Campina Grande reúne mais de 300 atletas na Copa de Futevôlei. De volta e agora falando de futebol, na Série C teve Botafogo e Londrina. O Belo foi para campo tentando fugir do Z4 e deu certo, mas 3 pontos para o Alvinegro da capital. No retorno de Evaristo Pisa ao Botafogo, o foco era apenas um: reencontrar o caminho das vitórias e afastar o fantasma do Z4 da Série C. E o placar foi aberto cedo. Após o escanteio, o Wendel Lomar marcou o primeiro gol na temporada. De cabeça, testada fatal. 1-0 Belo. Até que no fim do primeiro tempo, Denilson recebeu um passe com qualidade de Igor Maduro. Ainda se atrapalhou com o goleiro, mas deixou o dele e ampliou o placar no Almeidão. O time teve uma boa postura. Foram 16 finalizações. Não teve tanta posse de bola, mas foi efetivo quando teve um número maior de finalizações, 7 escanteios, né, as duas equipes. Londrina acho que teve 60% de posse, a gente 40%, mas a gente soube ali, principalmente nos momentos de dificuldade, sofrer, né, e ainda assim, com um a menos, a chance até de fazer o terceiro gol. E a gente fala agora do 13, que voltou a vencer na Série D do Brasileiro. O Alvinegro venceu o Souza no Marizão por 1-0, com gol de Carlos Henrique. Com isso, ultrapassou o Dino na tabela e ganhou um respiro na Série D. Agora o Galo tem uma semana completa de preparação até a partida contra o América do Rio Grande do Norte, que será em casa, aqui no Amigão, no próximo domingo. Para seguir vivo, é preciso vencer e torcer por uma combinação de outros resultados. E ainda falando de esporte, a gente vai falar agora da Copa de Futevôlei. Cerca de 300 atletas participaram do evento aqui em Campina Grande nesse final de semana. Mais um esporte que, pelo jeito, está tomando conta da cidade. O evento foi realizado neste final de semana numa arena no centro de Campina Grande. A 4ª Copa Junina de Futevôlei reuniu 300 atletas divididos em 150 duplas que disputaram 8 categorias. E muita gente prestigiou. É um evento esportivo que se firmou. Não precisa nem dizer que o Brasil é referência mundial no futevôlei. E as feras surgem justamente
em eventos como este aqui em Campina Grande. O Brasil é o país criador do futebol, né? Então aqui na nossa competição nós temos dos níveis iniciantes, aprendiz, até o nível profissional, né? Tanto meninos como meninas, né? Que nós temos a categoria também feminina, categoria misto. Então a gente abrange todas essas classes, todas as criança, adulto. Então pessoas, mas tem gente de mais de 50 anos jogando na nossa competição. Então são muitas categorias que a gente engloba nesse final de semana aqui na competição. É como eu disse, contempla muitas pessoas, é um evento que vem até para a questão turística aqui na nossa cidade, porque tem hotéis aí reservados, pousadas, restaurantes. Então é um evento que vem contemplar isso aí também para a nossa cidade de Campina Grande. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima semana. Você fica agora com o SBT Brasil. Até amanhã.